Satsang 2, Quebec, 03 de dezembro de 2019. Então, Satsang número 2 na terça-feira, 3 de dezembro, Danville, Quebec. Aqui vamos nós. Primeiro ouvimos a Joane. Irmã, sim, é que eu queria partilhar, porque ela e eu tivemos uma revelação no fim de semana. Encontramos outro lugar onde está o buraco negro, além do coração. Onde? Irmã, um lugar diferente do buraco negro no coração. Está nos olhos dos homens. Querem saber por quê? Prossiga. Irmã, porque você é um carneiro e o Ive é um carneiro, falamos juntos. E quando alguém quer, como eu, digamos, fazer o Ive olhar para algo, ele tem uma visão periférica e o que está no centro, ele não o vê, nunca. Sim, é o buraco negro. Isto chama-se o buraco negro. Irmã, foi o que dissemos. Foi dito, eu disse ao elo, é isso é o buraco negro. É por isso que eles nunca se veem, é óbvio. Foi quando pensamos que encontramos outro lugar onde o buraco negro está localizado. O nome exato, de fato, é o ponto cego. É o ponto central da retina onde nasce um nervo óptico, onde não há célula visual. Sem cone e pau, chama-se ponto cego. Irmã, sim, mas por que os homens, mulheres, o resto de nós, veem por toda parte? Não me vou envolver em suposições arriscadas. Irmã, é que provavelmente atravessamos o buraco negro e está claro enquanto nos homens. Aplauso. Irmã, é só este pequeno detalhe que eu queria dizer. Irmã, obrigado Joane. Ótimo. Então vamos embora, não terminamos o testemunho porque ontem de manhã, não tínhamos tempo, antes de dar lugar a perguntas e trocas. Por isso, convido aqueles que querem falar um pouco sobre as suas experiências, por isso, para aqueles que estiveram lá em junho, bem como para os outros, sobre o que estão vivendo neste momento. Isto é importante porque os outros podem se reconhecer. Então, como da última vez, ainda não tínhamos acabado, acho eu. Se houver algum de vocês que queira falar, eles são bem-vindos para estar ao lado para expressar o que eles têm para expressar. Irmã, não tenho nada a dizer, mas nós estávamos preparando a cadeira. Você prefere que eles se sentem? Não. É o mesmo para contar a história, eles vão ficar com o microfone. Vá lá, quem quer vir falar. Jean-Claude. Irmã, o não, Gerard. O Gerard. Então, o Jean-Claude estava lá em junho. Irmão, sim, eu estava lá em junho. Irmãos e irmãs, Gerard. Irmão, bem, estou muito contente por ir. Está bem. E eu quero testemunhar. Bem, gostaria de testemunhar sobre o que vivi depois de junho. Tínhamos falado muito, quando a reunião terminou, falamos muito sobre a imersão na água. Faame. E eu vivi, em relação ao que chamamos, quando dizemos isso, não somos nós que encontramos ágape ou a luz, é ágape, a luz que nos encontra. Quero acrescentar algo mais. Porque me imergi muito na água. Era sempre primavera, em junho, a água ainda está muito fria, talvez. E gostaria de acrescentar que a luz, não só a luz nos encontra, mas nos carrega. Como não podia ter ficado na água, consegui mesmo mergulhar na água fria e fui como transportado. Era minha intenção, mas não era só como se ela me tivesse encontrado, ela carregava-me. Tanto que, quando estava na água, não teria ficado na água por mim mesmo. Significa que ela não só me encontrou, como me levou para o mar ou para a água quente. E essa imagem ainda está na minha memória. Penso nisso de vez em quando, é como se tivesse acontecido. Ficou impresso em mim, mais do que ela me encontrou, ela me carregou. Então, eu só quero testemunhar que a luz, não só nos encontra, mas também nos carrega. É só isso, mas foi isso que eu vivi depois, então ela vai me carregar enquanto eu viver, é como se eu tivesse as mãos da luz debaixo de mim. A questão é esta. Era sobre isso que eu queria testemunhar. Que a luz faz mais do que nos encontrar, quando nos encontra, leva-nos. Obrigado. Aplauso. Então, Jean-Claude, tinhas algo para dizer ou não? Na verdade, eu não parava de repetir o teu primeiro nome. Irmão. Bem, eu tinha algo a dizer antes, mas acabou. Talvez volte mais tarde. Não o sabemos.
Irmã, eu vou. Vamos. Irmã, está bem. Primeiro vou fechar os olhos e depois peço desculpa, por deixar falar o coração. Então, em primeiro lugar, não é fácil para mim colocar palavras quando as expressei em outra ocasião, mas vou deixar a luz fazer isso, simplesmente. Então, para aqueles que estavam lá em junho, a vida queria que eu compartilhasse o que eu estava passando há algum tempo. Não é importante desde quando. E então, eu expressei, na época, naquele momento, que tudo estava acontecendo no meu coração desde que eu era criança. Pode-se dizer que eu sentia algo borbulhando no meu coração. E então, com as leituras que a vida me permitiu encontrar e descobrir através do Les Transformations com o trabalho maravilhoso e luminoso que nosso querido irmão Jean-Luc faz, pude colocar palavras no que estava vivendo. Depois encontrei a vida no meu coração. A vida que anima este corpo físico. Além disso, eu sempre vi fogo. Um fogo que não arde, como outros irmãos e irmãs já disseram, este fogo que é só amor e alegria. Mas uma alegria sem brilho, sem exuberância. Uma alegria, em suma, leveza. E nós vivemos muito bem, mas com eles, mais do que eu vivia naquele coração, eu poderia colocar como uma imagem, um vulcão em plena erupção. Onde transbordou, e transbordou, e transbordou infinitamente, até o infinito daquele amor ali, daquela matéria ali, onde sabemos que é puro amor e vida. Comecei a ver que havia um buraco no centro desse fogo. Então, naquele buraco, eu caí. Mas não gosto de dizer a palavra eu, porque quando usamos a palavra eu, nos referimos à pessoa. E eu sei que algo mergulha, torna-se o buraco e uma vez que você atravessa esse buraco, você se encontra. Tanto quanto me reconheci no fogo que havia naquela morada, como, tanto, mais e mais, com grande facilidade mas sem realmente, nenhuma conotação de reivindicação. Mas é a única palavra que consigo encontrar e é automática, é instantânea. Nesse fogo, há um buraco que se forma, como um redemoinho, e você é absorvido por esse buraco e você se torna, você se encontra, você se reconhece. E também não quero dizer que me reconheço porque há este eu. E o que eu quero que entenda é que não é a pessoa que se encontra, mas é a evidência que está lá. E onde não há mais luz, e não há mais luz. No início, pensei que estava perdendo a luz. Eu me encontrei dizendo, por que não há mais luz, mas eu sabia que era o pequeno eu que vinha dizer, ou a consciência, a doença de que Bidi fala, veio para desempenhar o seu papel de atrair-me novamente no fogo do coração. Porque a verdade está no buraco, naquilo que somos. E eu posso lhe dizer, muito simplesmente, eu lhe suplico, por favor, não veja este personagem lá como muito diferente. Depois destas poucas palavras. Está ao nosso alcance todos. Porque, uma vez que você porta a sua atenção para o que para nós é a nossa morada, que é o coração, vemos que o coração é a porta a quem eu falei antes. O coração é a porta, mas não ficamos à porta. Quando se vai à casa de alguém, não se fica à porta. Nós nos deixamos convidar. Então, em algum momento, é o que somos que se convida ou que, não sei como dizê-lo, se torna isso novamente. E reconhecemos o que somos, aqui, neste grande vazio que não é vazio. E que é escuridão, mas é a escuridão original. Pode dizer-se assim. Isso é tudo. Obrigado à vida. Obrigada a você. Aplauso. Assim, de fato, há, no momento presente, muitos irmãos e irmãs que, depois do paraíso branco, essa luz branca magnífica, estão de fato começando a experimentar a reabsorção. O que tem sido chamado de dissolução. Mas esta reabsorção, dentro do absoluto, é obviamente feita através do coração. Será síncrono ao nível do coração e síncrono com o evento coletivo. Lembro que o evento coletivo é a luz branca que chega, que cobre tudo. O flash, como dizem, galáctico ou solar. A luz branca está chegando, são os raios gama. Todas as formas desaparecem, a consciência permanece. A princípio, você está no paraíso branco. Na fase final do que é chamado de êxtase ou evento, você se reabsorve. Você reabsorve todos os universos realmente no coração.
E muitas vezes acontece com aqueles que veem essa coisa, mas o mais importante não é vê-la, é o reconhecimento que existe naquele momento. Aquilo que eu te disse, isso não pode falhar, você só pode se reconhecer a si mesmo. E quando te reconheceste, acabou. O sonho efêmero continua, com seus problemas, suas alegrias, suas tristezas, mas tudo é atravessado. Vocês se encontraram realmente. O paraíso branco é o si, é a primeira fase. E vocês sabem que ser e não ser, branco e preto, são as duas faces da mesma moeda, ao nível do que se chama o buraco negro do coração, o coração do coração, como tem sido chamado. O fato de que irmãos e irmãs estejam começando a experimentar este tipo de aspiração ou reabsorção dentro do coração é um sinal da proximidade imediata do evento. Cada vez mais de nós estamos a vivê-lo. Isto é, já não nos estabelecemos no paraíso branco e nesta forma de gozo, entre aspas, do espírito para encontrar a luz, mas agora encontramos a fonte da luz, isto é, quem somos. Como sempre disse, somos anteriores à luz. E o fato de vivê-lo da maneira que você o descreve, mesmo que não tenha as visões, reflete esse processo coletivo que está na fase de chegada, é claro. Claro que, quando começarem a perder a luz, pode haver alguma forma de questionamento. Por que passas de uma luz branca que está viva, quente, a esse tipo de aspiração no buraco negro, a esse grande vazio que, de fato, nunca é vazio? Mas dá, tanto para o si como para o ego, é sempre vazio. Somente quando o ego e o si são sacrificados é que você se reconhece, não antes. Claro, há inúmeros irmãos e irmãs que, espontaneamente, sem nunca terem lido nada, sem nunca terem vivido nada além da experiência atual, começam a dizer que estão na luz, de repente, uma noite, sem pedir nada, veem a luz branca no interior, no exterior. E então, de repente, desaparece e eles sentem um redemoinho que causa, não uma vertigem, mas uma perda total de marcos espaciais. Uma perda total de pontos de referência temporais. Esse é o absoluto. Então, este é o último. Não sobrou nada depois disso. Quem iria querer alguma coisa depois disso? Você está satisfeito. Seja qual for a sua vida, sejam quais forem as doenças, sejam quais forem os problemas de qualquer vida humana normal, você realmente, como você disse, se encontrou totalmente. E lá, de fato, não há mais necessidade de cenários, não há necessidade de histórias, não há necessidade de visões de nada, há apenas o que eu chamo de sua mais simples humanidade. O círculo está completo. Você aceitou o sonho, ainda está no sonho e mesmo assim viveu que não é nada que possa passar ou se passar. Você sempre esteve lá. O seu testemunho foi uma demonstração disso. Foi isso que você viveu. Cada vez mais de nós estamos vivendo isso e que, é claro, com ressonância ágape, rede de ressonância ágape no espaço que vocês farão esta noite, vocês obviamente multiplicarão a aproximação do evento. Nós criamos o evento. Sim? Irmã, acho que é importante salientar algo. A vida diz que é importante que eu diga isso. Não é só o personagem que ainda está vivo, enquanto vive isto. E acredite em mim, meus irmãos e irmãs, acredite em mim, o pequeno personagem continua a viver o seu papel, o seu jogo, mas ele recebe a comunhão, vamos dizer, ele sempre recebe a comunhão com esta verdade e a única realidade que é, tanto ele está aqui no jogo e como muito ele joga, ele vê o personagem viver o que a vida queria que ele vivesse com o personagem do seu jogo, de sua peça de teatro. Na minha vida, na vida do meu personagem, há um cônjuge, há um menino, um adolescente e a vida sabe como tem sido difícil às vezes. Mas sabemos como arranjá-lo, sabemos que não somos nós. Eu jogo o jogo, eu jogo o jogo, eu continuo a jogar o jogo. E há momentos em que o meu sacro dói muito. Levanto-me de manhã com, no personagem, este grande mal, mas sei que a vida que se manifesta, é o ressoador neste corpo. E continua a jogar o jogo, sabendo que a realidade de quem somos está aqui, e que a única vida verdadeira está aqui, enquanto jogamos. Isso é tudo. Obrigado. Agradeço a Sandra porque o que ela expressa está muito de acordo com o que se chama humildade e simplicidade.
há uma armadilha, porque quando você experimenta a luz branca, como sabemos, há um orgulho espiritual, mas assim que você toca esse buraco negro, esse turbilhão de duplo Thor que está lá e você experimenta, obviamente, você não pode fazer de outra forma, como Sandra disse, do que jogar o jogo do palco do teatro, mas você está lúcido. É isso que é a lucidez. É voltar à sua humanidade mais simples e básica. Lembre-se, na época, nas canalizações do mestre Philippe de Lyon, ele também disse que durante sua vida, porque fazia milagres, foi o maior milagreiro do século passado na França. E quando foi perguntado ao mestre Philippe de Lyon como ele poderia realizar tais milagres em abundância, ele dizia simplesmente: é porque eu sou o mais pequeno de vocês. Isso é algo fundamental. No orgulho espiritual, em tudo o que foi apresentado pelos grandes mestres e tudo, há sempre um futuro. Há sempre forma, há sempre mundos, há sempre dimensões. Na verdade, tudo isso já não se mantém. Não existe tal coisa. E quando penetram neste absoluto, neste Parabrahman, neste último, percebem, gostem ou não, que sistematicamente, sem esforço, é automático, nesta humildade, nesta simplicidade. Não é uma humildade, uma simplicidade, que se procura, ela é espontânea. Você não pode fazer de outra forma. Mesmo quando você está com raiva, já que como um bom carneiro, eu às vezes fico com raiva, você não pode deixar de amar. É a tua natureza. E, não é um esforço, é um grande alívio. Uma pequena regra prática também, porque eu sei, nós falamos sobre isso, Sandra, e pode acontecer em qualquer lugar. Quando experimentares isto, não fale sobre isso. Nós falamos sobre isso aqui porque estamos juntos, mas em suas famílias, com seus filhos, com amigos que não vivem isso, como eu disse, deixe os sonhadores sonharem. Se quiserem convencê-los, se quiserem mostrar-lhes o que estão passando, eles estarão ainda mais em oposição frontal. E, espontaneamente, você entende que só há humildade e simplicidade em aceitar jogar o jogo da sua humanidade até o fim, o que é uma garantia do seu equilíbrio e da estabilidade de ágape. Porque, é claro, quem não o vive, seja um marido, uma esposa, um irmão, uma irmã, um amigo, simplesmente, pode ficar extremamente perturbado com quem você é e pelo que está passando. Mesmo que ele não sinta necessariamente as energias, sua consciência será impactada. Isso foi o que dissemos ontem, já não é preciso projetar uma energia, querer irradiar, isso acontece por si mesmo. E quanto mais você desistir de querer algo ou de querer demonstrar, mais eficaz você será. O que é eficaz não é o que você experimenta internamente, nem mesmo a irradiação dele, é a sua capacidade de humildade e simplicidade espontâneas, de serviço aos outros, em todas as circunstâncias. Mas não é algo que seja uma ascese ou um trabalho ou um esforço, acontece espontaneamente. Não pode ser de outra forma, mesmo que queira, não pode ser mais. Você está constantemente neste estado e nesta disposição de acolhimento, aceitação. A aceitação cria a travessia, como já foi dito. A aceitação, o acolhimento, sim, dizer o nome, dizer ágape, sentir o fogo do coração. Se você está nessa humildade, porque não pode ser de outra forma, é aí que você estará contaminando, se é que posso dizer. É aqui que a vossa radiação da onda escalar do coração se desdobrará sem o vosso conhecimento da vossa livre vontade, sem o vosso conhecimento da vossa vontade, sem qualquer desejo, e tocar os outros. É isso a graça. E lembre-se que, em suas famílias, com seus filhos, com outros irmãos e irmãs que não estão passando por tudo isso, não lhes digam o que vocês estão passando. Apenas seja você mesmo, é o suficiente. E outros serão tocados pela graça diante de sua humildade, humanidade e simplicidade. Quer se trate de um marido, de uma mulher, de uma criança, de um irmão, de uma irmã, de qualquer pessoa, se vivermos nesta posição de acolhimento, e isso acontece por si só, também não pode falhar neste tipo de contaminação, como lhe chamei na época, uma pandemia, que desperta, abalando todas as consciências. Mas nunca por palavras, nunca pela necessidade de convencer ou demonstrar algo. Simplesmente a sua presença normal, diremos, totalmente disponível, totalmente lúcida, ou seja para permanecer no observador e testemunha e no momento presente.
Isso é tudo. Todo o resto, lembro-vos, disse ontem, vou repeti-lo uma e outra vez, é feito sozinho, pela inteligência da luz. É assim que te encontras e não de outra forma. Enquanto houver ainda a menor vontade de demonstrar, de convencer, de justificar até mesmo, você não será capaz de fazer isso. É por isso que, cada vez mais e mais frequentemente, falamos cada vez mais do grande silêncio, deste acolhimento silencioso, desta alegria interior silenciosa, que já não é um êxtase, mas uma êntase, agora. A êntase, que nos aproxima da êxtase, do evento, que algumas pessoas começam a experimentar através de desaparecimentos, para frente e para trás entre aqui e o espaço. É assim que funciona. Então, este é o pequeno conselho da manhã, não tentem convencer ninguém. É fácil aqui, estamos todos, mais ou menos, na mesma sede por esta verdade. Mas lembrem-se que há sonhadores que sonham, que estão convencidos de que, mesmo na espiritualidade, haverá uma nova terra, que tudo isso se iluminará por si só, que tudo estará bem, que é maravilhoso, que não os perturbem. Esteja presente. Sejam humildes na sua humanidade. Jogue o jogo. Mas este jogo, você joga por já não ser enganado. E é daí que tudo vem. E, de qualquer forma, a Sandra pode dizê-lo, eu posso dizê-lo e outros que o estão vivendo já o disseram muito antes, não podemos fazer de outra forma, mesmo que quiséssemos. Nunca mais nos podemos antecipar, nunca mais podemos reclamar para nós próprios. Então, é claro, isso pode te deixar triste, pode desencadear raiva, até mesmo eu, às vezes, quando eu fico com raiva porque não posso mais estar, entre aspas, no personagem antes, é impossível, mesmo que eu quisesse. Isso já não funciona mais. E não consigo encontrar esse estado outra vez, não consigo criá-lo, ainda estaria usando uma máscara. E aí vocês estão realmente na verdade. Que não é a vossa verdade, nem a verdade do outro, nem a verdade do mundo, mas que foi chamada verdade absoluta. E aí vocês são livres, verdadeiramente, totalmente. Sejam quais forem as obrigações, digamos. Quando você tem filhos, bem, você tem que cuidar deles. Quando você tem um marido que não passa por essas coisas, bem, você tem que lidar com eles. Mas é também, lembrem-se, que é exatamente o lugar onde devem estar hoje. Não há nada para mudar. Então, em anos anteriores, nos dias de arte, nós falamos sobre mudança, pessoas mudando de profissão, lugares e tudo. Agora você está exatamente no lugar certo. Se pensam o contrário, é porque não acolheram, é simples assim. Aquele que acolhe verdadeiramente só pode estar na alegria. Mesmo que seja algo que te incomoda, uma dor, um sofrimento, um conflito com o marido, com um filho, com um amigo, não é importante. E todos nós o vivemos, todos nós, assim. Não é um esforço, é assim que funciona. E aí, você está livre, totalmente livre. Quaisquer que sejam os compromissos, qualquer que seja a sua vida, você realmente, como foi dito, se tornou a vida. Você encontrou o que você é, além do ser e além do próprio não ser. Vê. E vai acontecer mais e mais espontaneamente. O que cria dor, o que cria sofrimento, o que cria questionamento, não é um erro de posicionamento, mas simplesmente, há ainda uma ganância de compreensão, uma ganância de explicação. Isto é uma questão do personagem, não de verdade. Você vai vê-lo, se você não o vir novamente e não o entender, à medida que os dias passam, até eu diria dias e talvez semanas para vir, você vai perceber isso, é evidente. Não pode ser de outra forma. Bidi disse em sua vida, minhas palavras não podem falhar. O que importa não são os discursos, não são as visões, no ambiente comum da vida humana ordinária, serão simplesmente a tua humildade, a tua simplicidade, a tua capacidade de acolhimento, provando, da mesma forma, que te entregaste. Dá-se a quê? Isso chamamos de sacrifício, mas você deu-se a vida. E que o outro só pode ser tocado. Mais uma vez, quando forem portadores do tempo zero, do buraco negro ao coração do coração, todas as circunstâncias lhes mostrarão, se aceitarem, que a inteligência da luz está à frente dos seus desejos. E vai fazer tudo, mas realmente tudo para te libertar. Seja qual for o preço a pagar pela pessoa. Mas se aceitarem isso, o que vão descobrir?
E, embora sua pessoa ainda esteja lá, é claro, ele vai estar lá até o último momento, que você não tem mais que lutar contra os males, contra os hábitos, contra qualquer coisa. Vocês estão, nesse momento, totalmente disponíveis, no momento presente, na lucidez, no dom e no acolhimento. É feito por si só. Vocês não podem decidir acolher tudo a partir do vosso personagem, isso é feito por si só. Todos nós acolhemos coisas que pensávamos não serem acolhíveis. Estamos todos atravessando coisas que pensamos serem insolúveis, seja no corpo, nas relações, na comunicação, em tudo o que compõe a cena teatral, entre aspas. E isto é algo que se torna cada vez mais visível porque cada vez mais irmãos e irmãs o vivem. Se houvesse apenas um deles a vivê-lo, nós o chamaríamos de grande mestre ou louco, o que fosse. Mas nós somos tantos a vivê-lo, nós somos realmente. É por isso que insisto no testemunho. Porque só porque o Jean-Luc Ayon te vai dizer isso, não significa que você vai viver isso. Não, é porque você já está vivendo isso que você se reconhece, você sabe. Estou apenas preparando o terreno, um pouco, para a experiência comum, os passos que estão ocorrendo, só isso. E os intervenientes, do mesmo modo, nos levaram, através do vibral, através de toda essa informação, desses canais, a nos posicionarmos o mais próximo possível disso. Então, claro, o último passo é você quem o faz. Do ponto de vista da pessoa, nós a chamamos de sacrifício, mas do ponto de vista da verdade, não é um sacrifício, é simplesmente o fim do sonho, a ideia de acreditar em você como alguém, a ideia de acreditar em você como um personagem, a ideia de acreditar em você como um mundo. Nunca estivemos aí. Nunca. E você experimenta assim quando acontece, quando há esse buraco negro e há essa aspiração que está aí, essa emanação, porque vai em ambos os sentidos, esse turbilhão incrível que está aí. E além disso, como eu estava dizendo, você tem irmãos e irmãs que estavam em uma jornada espiritual ou não e agora, quando eles de repente veem esse buraco negro, eles estão aterrorizados, porque de um ponto de vista de ego, é claro que não é nada. Mas o nada que chamamos de vazio, o grande vazio contém toda a criação porque não há tempo, não há espaço. E só pode ser resolvido pelo que é realmente chamado de tempo zero. O tempo zero não é apenas um conceito ou experiência espiritual, mas também leis físicas, é o que se chama o campo causal último da física. Ou seja, não há mais nenhuma polaridade, o andrógeno primordial antes e depois, não há polaridade. É por isso que estou muito interessado em ondas escalares. Vou te dizer novamente, vamos falar sobre isso mesmo que não precisemos porque somos nós mesmos. Nosso coração emite essa onda escalar e ela emite mais e mais amplamente. É a ausência de polaridades, como já foi dito, não há, como em eletromagnetismo, em energia, menos e mais. Não pode haver bem e mal, só há o tal, o princípio, o caminho, só isso. E no modo como tudo é experiência, tudo é jogo, gel igual jogo, JU, o bem e o mal são apenas a ilusão da pessoa, e tudo. E enquanto estivermos, desde que acreditemos que somos uma pessoa em qualquer nível e, claro, que somos afetados por isso. E notarão quando estiverem definitivamente estabelecidos neste estado, porque agora vai muito depressa, que, obviamente, não se trata de dizer que o mal não existe, mas sim de dizer que não é nada, é apenas uma polaridade, é apenas o ritmo binário da vida, da dualidade muito simplesmente e é assim, mais uma vez, que se reconhecem completamente. Você não precisa de um discurso, você não precisa de tudo o que temos empreendido, conhecido, vibrado ao longo dos anos. Hoje, é por isso que é tão simples. A boa notícia é o tempo zero, é ágape. Claro que podemos colocar as palavras que queremos, mas lembrem-se, quanto mais simples forem, mais naturais serão, mais aceitarão, mais acolherão, o que não os impede de se cuidarem novamente quando tiverem de cuidar de si mesmos, mesmo como uma energia polarizada. Mas vocês estão lúcidos. A partir daí, você não é mais afetado pelo negativo, não é mais possível. Você vê isso como uma polaridade, não há julgamento, há uma observação, só isso. Então isso é algo, mais uma vez, quando falamos sobre o estado natural, o jogo natural ou o jogo absoluto, o jogo eterno, é a mesma coisa.
ou seja, o ciclo está fechado, ou seja, você retorna à sua humanidade desprovido de qualquer outra intenção espiritual além de ser você mesmo em cada situação. É uma grande libertação mesmo dentro da cena teatral, porque já não se pode usar uma máscara, é impossível, mesmo que se queira, já não se pode. Mesmo que haja momentos em que a personagem obviamente tente assumir o controle, acontece a toda a gente. Por exemplo, em agosto, durante 2 semanas, eu via a minha própria mente falando porcaria a toda hora. Eu não me opus, eu disse ok, ele tem coisas a dizer. Nós o deixamos ir e ele simplesmente desapareceu. Claro que quando é uma dor, um sofrimento, às vezes é preciso fazer uma cirurgia, olhar para a Luísa, às vezes é obrigatório, é assim, mas isso também é para ser aceito. É exatamente o contrário, diria eu, da abordagem ou do diagnóstico energético, seja ele energético ou médico, porque o diagnóstico é uma condenação. É muito forte o que estou dizendo. Quando fazemos um diagnóstico, nem sequer é um julgamento, condenamos as pessoas ou condenamos-nos a nós próprios. Mas é também a maneira de ver-se a si mesmo e vivendo, aceitando e mesmo que seja necessário ter uma operação ou fazendo reiki. Se você está em energia ou magnetismo, mas você não será mais afetado pela polaridade. Este é o andrógeno primordial. Este é um momento em que a cocriação consciente, o sagrado masculino, o sagrado feminino estão em perfeito equilíbrio. Não te impede de viver, não te impede de fazer amor, ir a restaurantes, rir, cantar, mas já não vives as coisas da mesma maneira. Outro testemunho. Irmã, vou falar-lhe da minha irmã. Ela tem 88 anos e bem, ela vem dizendo há anos que quer chorar, isso não sai, ela não consegue chorar e há 2 anos perdeu o marido e mesmo assim, ela não conseguiu, ela estava toda jamé, pognere. NDT, preso, bloqueado. Risos. Irmã, há meses que ela diz que a sua garganta está doendo. É pognere, bloqueada, lá, está bem jamé, presa. Risos. Irmã. Então, eu disse a ela sobre a luz, faz muito tempo, ouça. Então lá, ela vive na luz, ela coloca tudo na luz. No passado, quando falávamos de Maria, ela se envolveu no manto de Maria, ela estava com Maria. Mas esta é a luz, esta é a luz, esta é a luz, ela coloca tudo na luz, ela também acolhe. Ela fica numa casa de repouso, então há muitas doenças, faz que ela coloca pequenas coisas para si. Ela diz é verdade, eu tenho que acolher. Enfim, já faz um tempo, há um par de semanas, ela veio me ver, ela ainda estava bem pognere, bloqueada, aqui, jamé, presa, então eu a vi, ela não queria ficar para jantar, em todo caso, está escuro às 4 horas e eu quero sair antes. Ok. Então agora ela começa a falar comigo e então ela tinha coisas em seus olhos brilhantes que estavam tentando sair, ou pelo menos não estava funcionando. Então pensei comigo mesmo, espere um minuto, vou abrir o meu computador e depois vou dar uma olhadela nisto. Estou mostrando-lhe a foto do Jean-Luc. Ela disse risos. Irmã. Ela começou a chorar lá, ela ficou presa, o pescoço lá, ela era a mesma, não piadas que eu te conto lá. Risos. Irmã. Ela ainda estava presa lá. Risos. Irmã. Ela estava lá, ela diz estou com dor até agora. E depois, na minha opinião, ela não fingia. Por isso é que ela estava lá. Isso durou, sabe, são segundos longos quando dói, alguns segundos. Em certo momento, ela estava ela disse tudo começou a descer e então ela chorou. Ela chorou e depois eu disse-lhe se ainda doía. Ela disse que agora vai desaparecer, mas dói muito menos. Então ela estava tossindo há vários meses, tossindo, cuspindo muito, lá. Isso fez com que aquilo saiu, mas ainda havia muito. Aos 88 anos, você sabe que é como, digamos que ela não é jovem lá. Risos. Irmã, faz-me finalmente olhar para ela e dizer, você fica para jantar? Ela diz sim, eu não saio já, não, eu fico para jantar. É por isso que ela estava toda, lá. Risos. Irmã. Ela estava indo muito bem, ela estava linda, irmão. Desobstruída. Irmã. Sim, é verdade, Gaetano, ela estava desobstruída.
Risos. Irmã. Então ela ficou ali para jantar, depois finalmente saiu para casa, depois começou a melhorar, mas, é preciso dizer, que antes ela tinha, digo antes, desconforto por toda parte, nas costas, nos ombros, ela tinha muita dor aqui e depois em seus ombros, no meio. Eu disse-lhe: bem, olha, são portas, estão se abrindo ali, mas ela não tem computador, não vê nada, não vê os assuntos, pelo menos você entende o que quero dizer. Irmã, faz-me finalmente olhar para ela e dizer: você fica para jantar? Ela diz sim, eu não saio já, não, eu fico para jantar. É por isso que ela estava toda, ela, lá. Risos. Irmã. Ela estava indo muito bem, ela estava linda. Irmão. Desobstruída. Irmã. Sim, é verdade, Gaetano, ela estava desobstruída. Risos. Irmã. Então ela ficou ali para jantar, depois finalmente saiu para casa, depois começou a melhorar, mas, é preciso dizer, que antes ela tinha, digo antes, desconforto por toda parte, nas costas, nos ombros, ela tinha muita dor aqui e depois em seus ombros, no meio. Eu disse-lhe: bem, olha, são portas, estão se abrindo ali, mas ela não tem computador, não vê nada, não vê os assuntos, pelo menos você entende o que quero dizer. Risos. Irmã. Então, ela foi para a casa dela e depois na manhã seguinte, eu liguei para ela, de modo que disse lá: já faz um tempo que eu não abro minha TV, quando eu abro minha TV, eu vi o Jean-Luc. Risos. Irmã. Ela diz: eu vi na tela ali, eu vi o rosto dele ali e então ela diz: eu dormi com ele. No quarto. O quê? Eu dormi com ele. Risos. Irmã. É verdade o que estou contando aqui, não é uma piada. Risos. Irmã. Então agora ela está dizendo, agora eu não dormi bem, não porque você estava lá. Risos. Irmã. Mas ela disse que viu toda a sua vida passar desde que ela era tão alta, assim, sabe, ela disse todas as coisas, ela me contou sobre isso antes, então eu acolhi o passado lá, então em todo caso, eu a deixei falar, mas ali ela desfilou a noite toda, o passado dela, meu tio, minha tia, de qualquer forma. É a mais velha entre nós, então ela é como minha segunda mãe. Se você quiser minha mãe, pelo menos eu não vou entrar nisso, só isso. Isso faz com que lá, ela tenha desfilado toda a sua vida. Ela diz que chorou então na manhã seguinte ela chorou o dia todo. O dia todo, é um longo dia para chorar e... é por isso que ela chorava lá e depois à noite, eu não a chamava muitas vezes, mas um pouco mais do que antes. Naquela noite, esperei até a manhã seguinte, pensei comigo mesmo: vou deixá-la, sozinha, para se desobstruir. Gaeta. Então agora eu ligo de volta na manhã seguinte, e ela diz: eu me sinto muito melhor. A tua garganta? Eu não tenho quase nada mais que dizer, Tilucla, ele segue-me por todo lado. Risos. Irmã. Ela disse: eu levo-a para todo lado. Então lá disse: eu vejo lá, na minha sopa. Ela diz que eu o vejo lá, a cara linda dele. Ela diz: eu vejo lá. De modo que isso fica assim. Ok, isso faz a gente conversar de novo, a gente conversa de novo, então 2 ou 3 dias antes de eu vir, eu lembro, ela teve alguns conflitos pequenos, acontece, às vezes na família, eu não sei se vocês outros, se acontece com vocês, mas, só passaram 3 ou 4 horas à tarde. Ela teve alguns conflitos e, de qualquer forma, lá. Ela diz que não, eu tenho que desligar agora, não posso mais falar bem com você, eu vou embora em breve, em 2 dias vou sair daqui por uma semana. Ela diz que sim, em todo caso sim. Na manhã seguinte, liguei-lhe de volta. Eu digo-lhe como vai? Bem, está tudo bem. Devo dizer-lhe como? Olhe bem. Ela está me dizendo agora mesmo que não tenho tempo para brincar com isso. Então ela diz: eu ponho tudo isso na luz e então eu guardo o Tiluc comigo. Risos. Irmã. Ela o chama assim agora. De modo que lá, ela diz, não, ela diz, de manhã, eles acordam cedo, o resto deles, pelo menos eu também. Foi por isso que ela almoçou lá, estava vestida, de banho tomado.
Ela diz que há uma celebração hoje. As residências têm muitas festas lá. Ela diz que não, já não tenho tempo para brincar com isto. Ela diz: eu ponho isso na luz, eu ponho o Tiluk lá também e depois eu vou embora. Eu vou me divertir. Eu não tenho tempo para brincar com isso. Além disso, ela diz lá: quando você o vê, você diz ao meu garotinho. Ela te chama de garotinho. Você diz olá ao meu garotinho. Por isso, digo-te olá da minha irmã. Risos e aplausos. Não tenho mais nada a dizer. Risos. Então, ouvimos a Martine. Irmã. Então eu gostaria de fazer um pequeno testemunho muito simples que prove que a inteligência da luz age sem a necessidade de fazer nada realmente. Então a semana passada. Eu estava na mercearia e encontrei uma mulher e pensei: ela parece tão triste aquela mulher. Então eu continuo e chego na caixa registradora mais tarde e ela chega perto de mim. Então eu olho para ela e começo a falar com ela e digo: você vem do fundo do rio, você se parece tanto com alguém que eu vi lá. Ela diz que não e você? Eu digo que sim. Bem, então estamos falando de banalidades e de repente sinto essa tristeza que me excita. Eu venho com meus olhos cheios de água, então lá está ela. Eu olho um pouco para o outro lado para que ela não veja as lágrimas em meus olhos. E quando eu olhei para ela, ela estava radiante, brilhante, radiante. Então ela me disse: que bom ter falado com você hoje. Espero que nos encontremos novamente. Então, ela foi curada sem que eu fizesse nada além de trivial, falando sobre, eu não sabia, nada. Então eu acho que é uma bela prova de que a luz passa, que a inteligência da luz age sem que lhe seja pedido que faça nada. O que será que me pergunto? Talvez uma pequena pergunta sobre isso seja, ela age com uns e não com outros, por quê? Portanto, é muito simples, só funcionará para irmãos e irmãs para quem é hora de ser contaminado pelo tempo zero. A coisa mais difícil de aceitar na inteligência da luz é que realmente, não há nada a fazer, ela se faz sozinha. Guarde sua vontade e seu fazer para o que deve ser feito, para cozinhar, para ganhar a vida, para preencher o papel, para todo o material. Mas no campo da mente e no campo da verdade de Ágape, sim, é feito por si mesmo, mas não pode ser feito em todos. Mas quando isso acontecer com todo mundo, será o evento coletivo. Mas, isso está se desdobrando. No que tem sido chamado de entrelaçamento quântico, quando se está em contato com o ponto zero, o buraco negro, coração, Ágape, como dizem, ou fogo do coração sagrado, não importa as palavras novamente. Quando estão lá, contaminam, não através de posturas, simplesmente na mais simples humanidade, como o expressaram, simplesmente trocando banalidades. Isso é feito sem o vosso conhecimento, sem a vossa vontade, é isso que é mágico e por si mesmo, nem mesmo em ressonância para outra pessoa. Um encontro que você experimentou, é a mesma coisa. Não peça nada, esteja lá, a sério, essa é a chave. Diz que sim. Se você quiser dizer seu nome, seu primeiro nome, quando estiver sozinho, coloque-se na postura Ágape se quiser, mas na vida cotidiana, é aqui que você será mais eficaz. Não é quando for meditar e decidir alguma coisa. Não é quando você tem muitas pessoas espirituais lhe dizendo: nós vamos irradiar, vamos nos reunir, vamos enviar luz sobre isto, sobre aquilo. Não, isso é tipicamente luciférico e traz você de volta à dualidade, traz você de volta ao sofrimento necessariamente. Por outro lado, se você é realmente lúcido como você acabou de expressar, isso pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com uma árvore, com um pássaro, com uma planta quando você olhar para uma pintura, porque você a acha bonita, com outro ser humano, com um animal. Simplesmente esteja disponível, na sua humanidade e simplicidade. Não procure mais nada além disso, estar lá presente, ser lúcido pelo outro que está lá, mesmo que você não o conheça. Isto é exatamente o que você descreveu no que foi experimentado e você fará viver a graça na outra pessoa sem o querer, porque você não o pode querer. Tudo que você quer, tudo que você gostaria, tudo que você deseja, é da ordem da pessoa. Se desenvolvemos todos esses conceitos de acolhimento, de travessia, de aceitação, de desaparecimento, é quando não há ninguém, ou seja, não há vontade ativa, não há decisão pessoal, que o milagre ocorre.
Ah, claro, como você fez a pergunta, o milagre não pode acontecer em todas as circunstâncias, porque não estamos sistematicamente disponíveis neste estado, mesmo que o vivamos permanentemente. Às vezes somos tomados por coisas para fazer, materiais, e não estamos disponíveis. Além disso, vemos muito bem para aqueles que o vivem agora, que há momentos em que somos forçados a estar no personagem e que por vezes pode até tornar-se, por vezes, aceitando jogá-lo, pode ser, por vezes, pesado, doloroso em relação ao que vivemos, ao que sabemos, mas atravessem isso também, não se preocupem com isso, a inteligência da luz irá resolvê-lo. É neste sentido que hoje, além de afrouxar, como dizia Osho, a preguiça, aceitar não fazer nada, não na sua vida, na vida você tem coisas para fazer, mas em relação ao espírito, em relação às questões de quem você é até vivê-la, não se questione, simplesmente aceite sua humanidade, sua simplicidade nas coisas mais comuns da vida. É aqui que está a verdade, não está nas ascensões vibratórias, mesmo que tenha sido indispensável, não está no supramental e não está na consciência, está nisso, quer dizer, no mais cotidiano. Em encontros que poderiam ser chamados fortuitos, seja com um ser humano, um animal, uma planta, qualquer coisa. É neste momento em que uma pessoa está disponível que o milagre acontece para si mesma, mas também pode acontecer para os outros se estiver suficientemente perto da humildade, mas não das vibrações, porque aqueles que ainda estão em vibrações, claro, não estão na mesma fase. Não há julgamento, não há crítica, como sempre disse. Deixem os sonhadores sonhar porque todos se encontrarão. Hoje, o que é importante é a difusão das boas notícias. Nós fazemos isso com as reuniões do HP aqui, é por isso que eu estou viajando muito este ano, mas todos vocês têm a mesma capacidade de propagação ao fazer compras, na própria família, mesmo quando há conflitos de qualquer tipo. É precisamente a oportunidade perfeita, seja qual for o vosso personagem, de estabelecer a verdade que vocês são e permitir que o outro a viva. Acontece no silêncio, falando de coisas e de outros, você deriva a sua consciência para algo concreto e acontece nesse momento. Mas enquanto houver um desejo dentro de você de querer se abrir ou de querer abrir o outro, você não entendeu. Você não entendeu o que é tranquilidade, você ainda não entendeu completamente essa noção de acolhida e aceitação, mas ela virá, não se preocupe. Quanto menos procurar descompreender, mais disponíveis estáis para a verdade. E isso é fundamental para a experimentação. Não me creiam, tentem, vocês vão ver, é sempre o mesmo, tentem. No início, mesmo que joguem este jogo, não é natural nem espontâneo, vocês irão descobrir que é a única forma de ser verdadeiro, não há outra forma. Isso não está absolutamente em meditações, mobilizações de energia ou egrégoras, nem em nada. É nestas circunstâncias que é mais provável que se encontre completamente, se ainda não o tiver feito, mas também que contamine o outro e certamente não através de discursos e, certamente, não através da transferência de energia, ou não sei o que. Outro testemunho. Irmã, é um testemunho. Não acho que seja tão cômico quanto o que a senhora disse antes. Foi um sonho que aconteceu em julho passado e tenho estado desde então. Eu me vejo na beira de um bosque perto de uma árvore e há um lindo bebezinho que está muito perto. Ele me olha, suas orelhas se movendo. Parece que ele quer falar comigo e, ao mesmo tempo, há um véu branco brilhante passando entre mim e ele me agarra, mas, eu estou tão bem, e nesse momento, eu ouço meu primeiro nome e meu sobrenome muito forte e acordo. Que desilusão! Mas eu estava muito bem. Estava serena e arrependi-me de ter acordado. Então, mais e mais de vocês são chamados pelo seu primeiro nome e sobrenome à noite, mais e mais de vocês veem o próprio Bidim, ou veem no uma ou outros. Não há mais limite, isto é, não há mais barreira, não há mais véu entre o sutil, ou invisível e nós. Irmã, quem me dera que tivesse continuado. Irmã, quem me dera que tivesse continuado. Sim, mas vai continuar, mas não quando você quiser. Além disso, quando isso acontece à noite, quando você vê, você experimenta coisas, em repouso. Além disso, eu tinha falado sobre a propriocepção do corpo.
A consciência está ligada ao corpo por ter movimentos, o que se chama propriocepção. Sei que o meu braço está à direita, se está no ar, sei que está no ar mesmo que não olhe para ele. Mas quando põe isto em movimento, não está disponível para o grande silêncio. É por isso que para muitos isso acontece à noite, no momento do sonho, no momento de adormecer ou nos momentos em que você está disponível. Você está disponível assim que se deitar e o corpo parar de se mover. Claro que quando você é chamado ou quando você vê idioma, quando você ouve seu sobrenome, seu primeiro nome, que é onde a porta foi aberta, não há nenhum arrependimento de ter o chamado de Maria, como foi dito na época, o chamado também de outras irmãs estrelas, dos anciãos ou de Bidim, assina o chamado e a abertura da porta. Depois, não pensem de novo naquele momento, já o expressaste, tudo bem, mas não deixem que o que aconteceu há uns dias ou há uns anos seja vivido de novo no presente, que era tão forte, tão intenso, não se arrependam, é isso que abre a porta. Então você só tem que ficar tranquilo, viver sua vida normalmente e ela virá. Só pode vir, você vê. Mas acima de tudo, não esperem, não façam um pedido ou arrependimento porque esperar, pedir ou lamentar, esperar ou desesperar, é um mecanismo para projetar a consciência. Então, aqui novamente, mais uma vez, a introjeção, a virada da consciência para o coração, permanecendo calma, preguiça, humildade, simplicidade e ela virá muito rapidamente. E quanto mais você se coloca nessa posição de simplicidade, ou seja, ok, eu experimentei isso, há uma semana atrás, era fantástico, não desapareceu. É a mente que te faz pensar isso, sabem? Mas se aceitarem que ainda está lá, não é para acreditar, é simplesmente para verificar bem que estará lá, agora mesmo, instantaneamente só pode manifestar-se de novo uma vez mais em momentos em que o ego não teve de lutar, você não tem que se opor, os pensamentos aparecem, eles desaparecem, personalidade, temperamento, comportamentos vêm e vão, um carneiro será um carneiro, um escorpião será um escorpião até o seu último dia, mesmo que seja livre, ok? Então não julgar nada, não planejar nada, especialmente quando você foi chamado, especialmente quando você viu Bidim, Oma ou eu à noite, não importa o que, o chamado foi feito e você só pode responder a ele, mas você não vai responder ao chamado, fazendo qualquer coisa, mas por permanecer calmo, aceitando a vida diária, os acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Isto é o que prova e prova para si mesmo e também para a inteligência da luz que você se sacrificou entre aspas ou se entregou, se preferir, o termo é menos violento. Mas é assim que funciona, e vai funcionar cada vez mais depressa, ou seja, a latência entre o momento da chamada quando este processo noturno teve lugar e o momento em que você o vai experimentar claramente todos os dias é muito próximo. O único obstáculo é você como personagem, não você como verdade. E que, mais uma vez, lhes remeto para as canalizações de Osho, entre os últimos, em 2016, 2017, onde foi fundamental, essa noção de preguiça, essa noção de não fazer nada. Na verdade, em suma, é muito simples, não se pode fazer e ser, é um ou outro. Continue fazendo isso para o que precisa ser feito, mas não o faça em relação à verdade. Você não pode fazer nada sobre a verdade, você é, ponto final, se você ainda o vive ou não, é inevitável e especialmente a melhor postura, se assim posso dizer. O melhor comportamento em relação ao que foi experimentado é permanecer calmo, não pedir nada, não planejar nada. Se você ficar nessa tranquilidade, em suas atividades diárias, sejam elas quais forem, isso será feito. Mas você não o pode fazer. Você entende a diferença, é fundamental. Isso não o impede, mais uma vez, de viver a sua vida ou de se divertir com as energias, os cristais, o que quiser. Mas, em relação à verdade, deixe isso ser. Ela já está lá, claro, é o que todos dizemos, depois de o termos visto, mas é tão simples que sempre esteve lá. Nem sequer é o personagem que faz a tela, são os hábitos do personagem, a vontade do personagem, o desejo do personagem, só isso. E a luz, a verdade, a luz, ágape, não precisa do seu desejo, não precisa da sua projeção.
A inteligência da luz precisa simplesmente que você se deixem, se assim o posso dizer, investir, possuir, mas no bom sentido da palavra pelo que vocês são. Se você aceitar isso, esse mecanismo de compreensão intelectual, não pode mais haver nenhuma barreira para a experiência da verdade. Se há sofrimento, se há doença, se há anomalias comportamentais, como vimos ontem, medo, culpa, sofrimento, deixá-los em paz, eles são o que são, a inteligência da luz resolve o problema. A sério. Mas, de fato, devemos desaparecer de nós mesmos, não como uma negação da vida, mas deixando ser o que sempre esteve aí. É a única maneira de fazer isso. Ultimamente, demos novamente uma chave que era o sim. Então diga sim. Você não sabe o que é, mas diga sim. A inteligência da luz sabe ao que disseste sim. E nesse momento, é o fim da busca. Este é o estado da alegria. Silencioso ou manifestado, não importa e é especialmente, o momento em que você se reconhece. E além disso, quando você foi chamado, como você disse, você se arrependeu de ter acordado, porque era magia, mas essa magia que você viveu nesse sonho que você foi chamado, você a viverá diariamente, todos os dias. A partir do momento em que não o pede ou espera. Por que perguntar? Por que esperar? Esperar ou desesperar é apenas um mecanismo de consciência. Nem sequer estou falando de ego aqui. Este é um mecanismo de funcionamento normal da consciência. Então não há problema de ego. Não há nenhum problema de personalidade. De fato, há apenas um problema na consciência, já que a consciência é uma doença. Mas ela fará tudo, é claro, sua própria consciência e a consciência de todos, para fazer você acreditar que ela é a verdade. Para te fazer acreditar que é um propósito, isso é falso. Isso é falso, e a única maneira de ficar tranquilo é descansar, não em meditação, mas com o corpo em repouso, porque quando o corpo está em repouso, imóvel, a consciência não pode mais descansar sobre o corpo, é claro. Então, é claro, pode haver pensamentos passando, pode haver imagens, visões, então de repente você fica completamente imóvel e vê sua mente girando. Não te oponhas a isso. Perceba que está lá. Deixem-no passar. E ali você vai fortalecer o observador, já que todos têm o observador agora. Há 10 anos, quando Anael falava, ou Onraan falava, sobre as bicicletas pequenas na sua cabeça, as pessoas não conseguiam sequer compreender o que era a mente. Eles estavam tão identificados com suas próprias mentes que não tinha possibilidade de ver suas próprias mentes como algo externo a eles. Hoje, todos nós o vemos. Podemos vê-lo bem quando o personagem está lá, podemos vê-lo bem quando a mente começa a galopar ou quando as emoções reaparecem assim sem pedir nada. Não te oponhas. Que se manifestem, está na natureza das coisas. Mas tu não és isso. Por outro lado, a consciência fará tudo o que estiver ao seu alcance para que você se oponha a isso. Nem sequer é um problema de ego. É realmente uma questão de consciência. A consciência é uma doença. A partir do momento em que concordarem em jogar este jogo de dizer, está bem, vou ficar calado, não peço nada. Se realmente você é sincero por 5 minutos, acabou. Pode ser instantâneo. Também pode ser mais progressivo, dependendo da descoberta deste mental, deste personagem. Como eu disse, há amigos que lhe chamam o macaco, o papagaio, o autômato. E a consciência quer a todo custo que você esteja ligado a este autômato, a este papagaio e a este macaco. E aí, por si mesmo, o eu mesmo eterno, mesmo quando começa a ser vivido, não pode opor-se à consciência. Ele vem para cobrir e dissolver a consciência. É disso que se trata a dissolução. A liberdade é isso mesmo. Mas enquanto no seu mecanismo de operação, você acha que pode lutar contra isso ou aquilo, você vai falhar. É melhor tomar, no limite, eu diria mesmo, um ansiolítico químico do que querer lutar contra as próprias emoções. Tudo que se opõe é fortalecido. Isso não é espiritual, é uma lei neurocientífica. Isto é chamado de teoria da queixa. Um exemplo. Muitas pessoas ainda estão trabalhando em memórias hoje. É importante saber que quando, na neurociência, é neurocientífico, quando você fala do seu sofrimento.
Então, é-nos dito todo o tempo, você tem que evacuar, você não tem que manter as emoções, você tem que falar, você tem que tirar tudo de dentro. É um grande embuste. Por quê? Porque a partir do momento em que você pensa em um sofrimento em seu passado com a intenção certa de querer eliminá-lo. Faz sentido, todos nós fizemos isso. Seja através da energia, da psicologia, das trocas com irmãos e irmãs, de um terapeuta, de um psicólogo ou de um psiquiatra. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você torna as coisas mais fortes. Mesmo que te sintas melhor na tua cabeça e nas tuas emoções, o que vai acontecer? Haverá cristalizações. Quando você traz o passado à vida, mesmo em relação a coisas agradáveis. É por isso que te estava dizendo, em relação ao sonho que tiveste, não penses mais nisso. Especialmente não, porque te leva de volta no tempo. É a sua consciência que o leva de volta ao passado, dizendo a si mesmo, você vê, você o viveu, hoje você não o vive mais. E induz a culpa. E induz sofrimento. E a teoria da queixa, na neurociência, nos diz o que, quando você diz, por exemplo, eu tinha um problema com meu pai, minha mãe ou qualquer outra coisa. O problema acabou, você sofre com isso hoje, mas quando você fala sobre isso, você acha que pode eliminá-lo, não é verdade. No cérebro, fica mais forte. E se isso se desfaz dos pensamentos, desce ao corpo e cristaliza. Será eliminado por uma doença, não por uma liberdade. Todo o trabalho memorável de hoje, ainda mais do que antes, é uma heresia. Vocês não podem estar no presente e querem eliminar as feridas do passado, isso não significa nada. Se vocês estão no presente, estão no presente. Se neste presente você trouxer algo de volta do bem passado, você não está mais no presente. Isto é neurocientífico, o que chamamos de síndrome da queixa. Tudo aquilo a que você se vai opor será fortalecido, de uma forma ou de outra. Então, é claro, não importa o quantos energéticos, os psicólogos dizem, oh sim, mas, você não deve manter nada dentro, você tem que evacuar. Sim, você está a evacuá-lo. Mas não se evacua assim para o éter. É evacuada para o corpo físico. Mas o problema é que isso não acontece imediatamente. Acontece 10 a 20 anos depois. Alguém que tem um problema com o pai, que fará um trabalho energético, psicológico, psicanalítico, memorável, comparado com este pai, 10 anos depois. Então, na cabeça, vai melhorar. Ele diz, é isso, eu falei, eu evacuei. Mas é o corpo que bebê, mas não imediatamente. A codificação da anomalia que você desencadeou pela síndrome da queixa vai aparecer nos próximos 10 anos no corpo. É sistemático, sistemático. Sempre o disse porque, na época, eu tinha tecnologias que estava utilizando, como o efeito Kirlian e outras tecnologias que tornaram possível a visualização de energias, graças às tecnologias. E já sabíamos disso nessa época. Vi muita gente me dizer que sim, mas vi coisas, mas o que conseguiste? Tive um problema com meu terrível marido. E então eu vi, na imagem energética que eu esfreguei nos chakras, que essa pessoa, que tinha eliminado o problema emocional e mental, estava descendo para o etérico e o físico. Mas como estava acontecendo em 10 anos, as pessoas não tinham como fazer a conexão. Mas eu, como tinha o registro de energia, podia vê-lo. E hoje, com as ressonâncias magnéticas, temos provas disso. Tudo que trazem de volta ao presente do vosso passado não é uma eliminação, é uma cristalização. É uma eliminação da cabeça, do estado emocional, mas uma lesão emocional não pode ser tratada pela sua eliminação. É tratado por ágape. Além disso, eu tinha mencionado, repito, vocês têm em França, um psicólogo que começa a ser muito conhecido. Que criou uma nova forma de psicoterapia chamada maiostésia. A maiostésia consistirá, não em fazer um diagnóstico ou um julgamento, mas simplesmente em acolher o outro no seu discurso. Sem querer dizer-lhe um diagnóstico ou querer ajudá-lo energeticamente. Simplesmente pelo princípio do acolhimento, que ele chamou de maiostésia, as pessoas são libertadas. Não por terem esvaziado as malas, porque foram acolhidos como eram. Não é a mesma coisa. Um enérgico, ele vai diagnosticar os teus chakras.
Um médico fará um diagnóstico médico. Você tem câncer? Bom, você entra na egrégora. Já vi isto muitas vezes na minha vida, já lhe disse, mesmo com pessoas muito próximas. O anúncio de um câncer ou o anúncio de uma doença te destrói. É assim que as coisas são. E, infelizmente, apresentamos o diagnóstico, que é biológico, que é energético, que é psicológico em vez de colocar o amor à sua frente. E tudo o que aconteceu no século XX desde Freud, descoberta, psicanálise até hoje, com a psicosíntese de Assa Jolie, são apenas coisas que te levam à morte. Porque você cristaliza no corpo. Mas você não tinha como, eu tinha o caminho porque eu tinha o Kirliano. Mas enquanto não houvesse provas reais com as RM, ressonâncias magnéticas, porque as RM já existem há quase 20 anos. Não estou falando dos exames, estou falando das ressonâncias magnéticas. O que chamamos de tomografias PET, ou imagens funcionais do cérebro, onde vemos o que está em ação. Faz parte da medicina integral do Dr. Hammer. O que chamamos de conflitos territoriais. Quando você tiver um conflito de parceiro, se quiser falar sobre esse conflito com um psiquiatra, com um especialista em energia, você terá a impressão de que não será mais perturbado. Ele desapareceu, não é verdade. Isso não é verdade. Desce até o corpo 10 anos depois. O Hammer descobriu que o conflito entre parceiros é igual ao câncer de mama. O conflito de ninhos é igual ao câncer de mama esquerdo. Etc, etc. Toda a medicina integrativa do Hammer é verdadeira. E além disso, ele entendeu por que é inútil voltar atrás ou reviver o trauma inicial. Mesmo que isto ainda seja o que fazemos nas terapias cognitivas e comportamentais. Tentamos encontrar a codificação inicial, isto é, o mito fundador, isto é, o evento traumático no início, e depois reprogramá-lo, isto é, reencenar a cena, algo mais leve. Não funciona. Funciona, mas não completamente. A única maneira é a ágape. E, como disse Tournebise em Maiostésia, é a acolhida do outro, até mesmo um psicólogo encontrou isso. Você percebe que ele não tem que julgar ou fazer um diagnóstico, ele só tem que ouvir e acolher o outro. Refere-se ao que foi chamado de confissão na Igreja Católica na época. Mas a verdadeira confissão, não as coisas que fazem agora, com o desvio das egrégoras da igreja. Acolher as pessoas em terapia, ouvi-las, mas sem julgamento, sem diagnóstico, sem ter que ir e colocar algo em oposição ao que foi dito, seja cristais, uma energia é 1000 vezes mais eficaz. A partir do momento em que recebe o outro é libertado. E vai acontecer mais e mais vezes assim. Naturalmente, isto põe em causa todos os mecanismos de funcionamento de tudo o que foi descoberto no século XX. Mas na neurociência, nós sabemos disso, sabemos perfeitamente. Todas as pessoas que trabalham nas queixas, no desconforto emocional, mental ou emocional, ou nas lesões, mesmo quando têm a impressão, com razão, de que eliminamos a pressão porque se sentem mais leves, ela vai descer para o corpo. Vai descer para o corpo, sistematicamente. Com doenças, em geral, que chamamos de degenerativas, ou seja, cânceres ou doenças degenerativas, como doenças crônicas, poliartrite, lúpus, bem, todas essas coisas. Não há outra solução senão a de acolher. Assim que você está nesta postura acolhedora, que é o que Tournebise expresso em Maiostésia, você está disponível. Não estás a analisar o que o outro te está dizendo. Você não está tentando fazer um diagnóstico energético, psicológico ou outro ou biológico, você está na aceitação e acolhimento do outro. Esse é o abraço, abraçar as pessoas. E é, de fato, tomar as pessoas nos braços, como já foi dito, não sei mais se é por mim ou por Oma de ontem, é um agente que vai curar. Porque aí não colocam um conhecimento à vossa frente, não colocam uma necessidade de compreensão, de explicação, exprimem o amor que são, e tudo. Não precisa de uma palavra, é feito em silêncio. E vai ser cada vez mais eficaz. No exemplo, Martine, que você nos contou, a mulher que conheceu o que você não conhecia, foi exatamente assim que aconteceu.
Você tem inúmeros testemunhos, uma irmã, Isabelle, cujo nome é Isabelle, que muitas vezes publica alguns deles, que eu republico no meu mural, que tem uma vida, tudo que é mais simples e que percebe, de fato, que quando ela chega em casa, ela é uma cuidadora, para cuidar de um paciente, se ela está disponível, não apenas para lidar com sua queixa, mas disponível para esse ser, então tudo muda. Esse é o princípio do acolhimento. Lembra-te, mesmo que ainda não o tenhas vivido, até o pior bastardo é você. Até mesmo o Yaldabaoth é você. Tudo isto está em nós. E acolher o outro é reconhecê-lo como nós. Isso é tudo. E já chega. O milagre ágape da inteligência da luz ocorre lá. Então, comparado com o que passaste, acabou. A porta foi aberta, não pense mais nisso, apenas seja lúcido, presente em seu presente, e essa é a chave. Claro que a consciência não vai ficar feliz. Ela vai trazer-te memórias, vai trazer-te pensamentos. Também não te oponhas. Deixa-os em paz, observa-os. Um pensamento que chega, uma emoção que chega, uma dor que chega, está lá, ok? Podes ver que ela está lá. A única forma de o ultrapassar é não ignorar, mas sim ter consciência de que ele está lá e acolher. Acolher favoravelmente é a resolução. Aceitação, ou sim. E se você adquirir o hábito de enfrentar qualquer desafio na vida, de primeiro colocar o acolhimento na frente de você e a ágape na frente de você, você vai notar rapidamente o que, nesse momento, é realmente o que é chamado de cura do personagem, uma cura da consciência. A consciência, ela estará lá até o último suspiro também, como o personagem. Mas já não é a consciência que decide. É o eu eterno absoluto. O estado natural que é um estado de ágape, claro. Vê. Quanto mais você implementa, mais você tenta entender o que eu digo e aplico, mais você verá os resultados imediatos. Não pode falhar. E se você sente que não pode fazer isso, bem, peça a um irmão ou irmã para não ouvi-lo para contar suas desgraças, mas simplesmente para amá-lo, para tomá-lo em seus braços. Isso é tudo. Isso é tudo. Sem pedir nada. Vai funcionar. A sério. Obrigado. Irmã, obrigada. Muito obrigada. Então, vi alguém que se levantou lá. A ti. Sim, sim. Estou falando com você. Anda, vem te sentar. Tenha cuidado para não bater o microfone no rosto. Irmão, eu quero partilhar com você, porque eu só quero confirmar, mas eu vou para o nível dos animais. Vivemos muito disso, na terra onde moramos, o que Jean-Luc fala, mas com animais. Vou dar-te 3-4 anedotas, até podíamos escrever um livro ou até fazer um filme se quiséssemos, sobre isto, mas vou dizer-te apenas 3-4 para te dizer que compreendo. Quando ele diz que é importante testemunhar, é para te abrir a possibilidade de que tudo é possível. Uma vez, eu estava com a Diane, descemos o pequeno rio abaixo. A um dado momento, exatamente como ele diz, havia uma pata-mãe com cerca de 8 bebês. Eu desço. Eu entrelaço-me com Diane, a pata-mãe sai do rio com seus 8 bebês, eles fazem um círculo perfeito ao nosso redor. Então eles dançavam. Eu te juro. Depois fomos nós que tivemos de os parar, eles não queriam parar. Depois, quando paramos, eles seguiram-nos como bebês. Oh, sim. Não pedimos nada, depois aconteceu logo, espontaneidade, essa é a verdadeira magia. Noutra altura, para lhes dar um exemplo, estávamos com um casal, estamos sentados numa galeria. Vem aí uma raposa velha. Ele vem aí, está sentado a cerca de 1,80 m de distância de nós. Sentou-se e depois, um a um, olhou-nos nos olhos. Te juro, o casal que estava com os outros, eles tiveram calafrios. A raposa fez isso a todas as pessoas. Significa que quando se experimenta as coisas da mesma maneira, é inimaginável. Os pássaros, às vezes eles vêm, nós temos cerca de 10 janelas da nossa casa grande, os pássaros, aconteceu. Uma vez, ele chegou a uma janela com seu bico, cuco, 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 ele fez as 10 janelas assim. Oh sim, é incrível, magia, de vez em quando, há um casal chegando e nos dizendo, parece que você, os outros aqui, você está passando por coisas. Somos assim, mas nunca deve pedir nada. Mas agora vamos embora.
Depois nós, os outros, onde tínhamos posto um caminho, tínhamos posto um pequeno balanço com pequenos gnomos que estavam à altura da tarefa. Agora, vamos embora, vamos dar um passeio. E depois o casal que estava conosco, outros, estavam, vamos dizer, mais ou menos isolados. Diz Alain, diz olha, tem uma lebre nos seguindo de volta. Eu disse, vamos deixá-lo fazer isso. Depois vamos embora, depois passamos pelo caminho, depois andamos cerca de 50 metros, viramo-nos, a lebre, ela vai embora. Ele apenas senta onde o gnomo balança, ele pega seu focinho e então começa a balançar. Sim, você sabe, nós não pedimos nada, mas vivemos isso. É extraordinário. Então eu poderia contar sobre isso e depois contar sobre isso. Vou dizer-te uma última que é muito especial. Tivemos a oportunidade de receber a pedra uruguaia. Você deve ter ouvido falar da pedra uruguaia e depois chegou ao Quebec algumas vezes. Depois, quando chegou, a pedra do Uruguai, no campo. Você quer dizer o coração do Uruguai, certo? Irmão, sim. Quando o coração do Uruguai chegou. Quando os amigos franceses, que estavam acompanhando a pedra de Paris, tiveram que partir no dia seguinte. Pouco antes de ele partir, apareceu um pássaro que eu não conhecia. Ele entrou num ramo, eu disse, é porque o que vai se passar porque isso não fará. Aconteceu, acreditem ou não, centenas, não estou exagerando, centenas depois centenas de habitardas, tipo de ave, e depois gansos brancos. Mas o mágico é que eles fizeram uma dança acrobática acima das nossas cabeças. Eles estavam entrelaçados lá, é como num filme do Walt Disney lá. É só para confirmar. Nós vivemos tanto com os humanos, vivemos isso muito com os humanos também porque, como ele diz, nós não fazemos nada. Vem um humano, imediatamente você vê, seus olhos brilham, você vê, as crianças que eles sentem. Temos um terreno que é muito especial também em relação a isso. Não é esse o objetivo. É só para testemunhar que sim, é verdade. Quando você não pede nada e está no seu coração, tudo é lindo. Obrigado. Obrigado. Aplauso. A natureza, os povos da natureza, os animais e as plantas são realmente muito mais simples do que os seres humanos. Esta magia, de que estamos falando e vivendo é absolutamente central. Eu também poderia contar-lhe sobre muitas experiências que aconteceram quando eu não estava procurando nada. Simplesmente por estar presente na natureza. Observando, simplesmente, mas não dissecando, estar nesta visão desta beleza, de uma árvore, de um pássaro, de um animal, da natureza como um todo. É aí que o milagre acontece. Ou seja, você não espera nada, não pede nada, está simplesmente presente, lúcido diante dessa beleza. E nesse momento, a natureza se unirá para mostrar-lhe a magia. Sabe, o número de vezes, ou o que o nosso irmão descreve aqui. Há muitos de nós que o experimentaram. Nós experimentamos isso com baleias, bem como com um simples galo vermelho ou uma árvore, e é mágico, é realmente mágico. A verdadeira magia, como disseste, está aí, não está em mais lado nenhum. Todo o resto é apenas construção mental. Quanto mais você está disponível, mais transparente você é e mais graça abunda, e mais coisas mágicas como essa você vai experimentar a cada dia. A sério. Novamente, a parte mais difícil nem sequer é um problema de ego. Estamos de acordo, continua a repeti-lo. É um problema relacionado com a própria consciência e seus mecanismos de funcionamento. O maior predador que existe não é Yaldabaoth, é a consciência. É uma doença, felizmente, é fatal. Mas é a verdade. Porque quando você vivencia esses momentos mágicos na natureza, seja com um animal, com humanos, mesmo quando faz compras na rua ou em lojas. Quando isso acontece, a cada vez, mesmo que isso ocorra, a cada vez, você diz, uau! Na verdade, quão belo é, quão mágico é, quão evidente é. Enquanto você acreditar ou esperar que através de qualquer conhecimento externo, os chakras, a energia, isso não o levará a lugar algum. Pode ajudar, é claro, a curar alguma coisa. Pode ajudar na vida cotidiana, mas em relação à verdade, é um obstáculo. A verdade, também é nua, já foi dito.
É como a alegria, ela é nua, não precisa de ninguém. Nenhum assunto ou objeto. Isso é transparência, é humildade, é simplicidade, é humanidade. E, se as crianças, muito simplesmente, fossem educadas assim e não pela educação nacional ou formatação para obedecer à sociedade que é criada pela escola. Se, por exemplo, em Montessori, Waldorf, Steiner e outras escolas, esta abertura é criada. Abertura à beleza. Abertura à criatividade. Antes de implementar a mente, como eles fazem para aprender a ler nas primeiras séries, é uma heresia. Isto é, as crianças são ensinadas a estruturar suas mentes e lógica, antes de serem ensinadas a serem espontâneas na vida, a observar simplesmente. Portanto, é claro que as crianças, infelizmente, que na sua maioria deixaram estas escolas, são totalmente inadequadas para a sociedade. Mas, como disse Krishnamurti, não é realmente um sinal de boa saúde sentir-se bem nesta sociedade. Infelizmente, estamos aqui. Também criamos esta sociedade. Pusemos o nosso trabalho árduo e as nossas esperanças nele. Nos bancos, colocando o nosso dinheiro. É tudo isso que é viciado. O ser humano é bom por natureza, a sério. É o que lhe ensinamos, competição, da escola. Você recebe notas, há uma classificação, você é bom, você não é bom. É dramático sobre crianças pequenas, o que faz? Ou seja, nós as programamos. Elas são formatadas para a dualidade, mas não são formatadas para a vida. A hipótese que temos é que nós, como adultos, a maioria deles, mesmo de idade, não velhos, mas maduros, digamos, temos a possibilidade de retornar como crianças. É o caminho da infância, é o caminho da simplicidade. Teresa, não vou voltar a tudo o que ela escreveu durante a sua vida, em História de uma Alma. Tudo que ela nos ensinou nesta pequena voz e neste caminho da infância, não há outras possibilidades. Quando você vê um ser começando a se vestir com uma roupa em particular, com um vestido laranja. Ou quando você vê alguém começando a jogar o mestre, salve-se, isso não é verdade, salve-se rapidamente. O ser autêntico não é um ser. O ser autêntico é aquele que se encontrou. E quando você se encontra, você não pode se colocar como um mestre, um palestrante, um guru, ou em qualquer outro nome que seja. E você não está à procura de um sinal distintivo. Quer seja através do vestido, quer seja através da necessidade de ser reconhecido, de ser adulado, de ser adorado. Não, vocês são verdadeiramente humanos e estão procurando nada mais do que manifestar esta humanidade. Não pode haver ascendência sobre ninguém. Não pode haver qualquer tipo de manipulação, é impossível. Isso é exatamente o oposto de alguns personagens que se apresentam como tendo conhecimento, sendo este, sendo aquele. Isto é o que a maioria dos mestres tem jogado, infelizmente sem o saber. Eu lembro de que, mesmo o comandante dos anciãos, Konrad Mikhail Ivanov, tão grande comandante como ele era, quando se calaram, pois não sei quantos meses, nem sequer sei quando, deixaram de falar em fevereiro de 2018, também eles tinham coisas para resolver. Konrad tinha dito isso, todos aqueles que criaram movimentos, mesmo Osho, que tinha criado um belo culto, apesar de sua pureza, eles tiveram que repará-lo. Sri Aurobindo, com seu Auroville lá, teve de o arranjar. Mas eram puros. Eram sinceros, mas estavam errados. Todos eles sem exceção. Cristo tinha dito isso, não faças das minhas palavras uma religião. Mas é a natureza humana, a natureza da consciência, para conduzi-lo por estes caminhos sem saída, se me permite dizê-lo. É mesmo, um beco sem saída. Só dura um pouco, esse prestígio, essa aparência, do chamado controle. No momento em que você vive. Mas então, quando você partir, você terá que resolver tudo o que você criou como um apego. E todos vocês sabem muito bem, para aqueles que o conheceram, que honraram, mesmo que não o tivesse procurado, tinha muitos irmãos e irmãs que estavam muito apegados a ele. Que, de certa forma, o venerou, o colocou num pedestal. Assim que aconteceu, foi um grande erro. E quem quer que tenha criado isto e o tenha deixado instalar-se, certamente o pagará. Ele vai pagar-lhe, não é um castigo, é uma resolução que ele tem que fazer. Não há nenhum mestre, não há nenhum iniciado.
Foi útil durante estes tempos, mas hoje não é apenas supérfluo e extremamente perigoso. Vocês não precisam de ninguém, só precisam de amar. Vocês não precisam de conhecimento esotérico e esotérico. Agora, também me diverte, os cristais, até as ondas escalares. Eu sei que não preciso dele. Mas é excitante. Mas não o vejo como um fim em si mesmo. Vejo-o como uma curiosidade, como uma diversão. Só há uma maneira de observar pássaros, outros que vai ser cultivar, trabalhar a terra. Bem, estou me divertindo com cristais, objetos, coisas assim. Mas não faço disso um grande uso, não faço disso um objetivo. Estou fazendo disso uma ocupação. Lembrem-se que não tem ninguém para adorar. Ninguém para colocar em um pedestal, no entanto, você tem todos para amar, com a mesma igualdade. Essa é a única verdade verdadeira, não há outra. Todo o resto era treta, mentiras. Bem, mentiras inevitáveis. Porque até mesmo Peter deu 9, o fim do mito da criação só poderia ser revelado no momento final da criação e não antes. Tivemos que ter todas as nossas experiências contentes de consciência, de sonhos, de que passamos por todos os sonhos para perceber que é estúpido, já que somos perfeitos no início. E que não nos movemos através do tempo, sempre estivemos lá. Neste grande silêncio, neste grande vazio, nesta grande imobilidade. Hoje, mais do que nunca, o que realmente prevalece é a fraternidade no sentido humano mais simples. Não há irmandade branca universal, com pessoas que se reúnem, vestem-se de branco, isso acabou. Você deve ser livre. Livres de vocês mesmos, já, livres de vossa consciência e, sobretudo, que o outro seja livre. E eu diria mesmo, dar-lhe a sua liberdade. E não podes devolver a liberdade a alguém enquanto estiveres disposto a demonstrar, a explicar. Você dá-lhe a sua liberdade quando abraça, quando acolhe. E o outro só pode reconhecer-se a si próprio nisto. É algo que se tornará cada vez mais pronunciado, mesmo na vida cotidiana. Martine explicou anteriormente com a sua experiência, mas vocês são muitos os que o experimentaram. Você anda por aí e de repente sente algo em relação a alguém que você não conhece ou na natureza, como você disse, quando você está disponível, sim, os animais vêm. Aves, raposas, javalis, mesmo aqui em casa, é muito embaraçoso porque eles tomaram conta da horta. Temos as raposas a chegar para fazer cocó em frente à porta. Temos os coelhos a vir comer tudo o que há no jardim. Temos os javalis que já nem sequer têm medo quando os queremos caçar. Mesmo que os dispares com uma pistola de chumbo para os assustar um pouco. Não, já não se mexem, ele pensa o que há de errado com este. Nós os amamos, então agora que eles estão aqui, estamos lidando com eles. Mas é assim que funciona. Sinceramente, realmente. É isso, por isso seja lúcido. Lucidez não é uma questão de clarividência. A lucidez de que estou falando não é uma questão de dom psíquico, de ver as auras ou sentir o outro. Esta lucidez é simplesmente estar presente. No que está acontecendo, no mesmo estado de acolhimento. É isso que é a lucidez. Não é um dom ou um poder. É uma aceitação do que é. E ao aceitar o que é, mesmo intolerável, você descobre que mesmo atrás de você, é você quem está lá. E que escreveste isto. Só para te libertares de ti próprio. Ou a ilusão de acreditar que tens consciência. Ou a ilusão de ter algo para melhorar. A psicologia evolutiva de Bernard de Montréal foi adaptada à época. Lembras-te, nós falamos sobre isso em junho, que Bernard de Montréal, quando começamos a fazer-lhe perguntas sobre a nova raça raiz. Ele tinha estipulado perfeitamente que alguém viria da França para explicar o resto, porque não podia explicar. Porque ninguém podia viver o absoluto. Exceto Nisargadatta. Nem mesmo o Pepper, Oma, viveu o absoluto, nem mesmo Peter Del 9, nem mesmo Cristo. Hoje, todos podem vivê-lo. Com facilidade. Mas há toda a bagagem, por isso não estou falando de memórias, feridas, encarnações, mas de toda a bagagem espiritual. A espiritualidade, disse Bidin, é uma fraude total. Mas, no entanto, não havia maneira de fazer de outra forma antes. Então não vale a pena julgar nada, é o passado de qualquer maneira.
Mas hoje, é preciso ser claro quanto a isso. Autonomia, você a encontra sozinha, é claro. Ninguém te vai dar a tua autonomia. Por outro lado, podemos ressoar em ágape. Porque o tempo zero é acessível a todos. E esse tempo zero, não precisa de discurso, não precisa de energia, não precisa de sedução, não precisa de demonstração, está aí. Ele está simplesmente aí. Outro testemunho. Irmã, o meu é curto. Sim, vai em frente. Irmã, por que estávamos falando das crianças? Vou contar-te sobre os meus netos. No sábado passado, antes de vir para cá, estou numa festa para crianças, porque o mais novo tem 1 ano de idade. Em algum momento durante a celebração, o jovem de 17 meses espontaneamente faz dona. Agora eu acendo a luz, eu disse, é sim em russo. Agora eu digo, sim. O mais velho de 3 anos, aproxima-se do mais velho de 17 meses, olha para ele. O outro ele faz, promotor público. O de 3 anos, dona Ali, estava gritando na casa. O de 1 ano também, procurador. Então eu fiz sim. Mas eu vi meus filhos, noras, genros, os outros, sim, ela então as estrelas, você sabe, ela se diverte com os pequenos. Mas estávamos no sim. Nós fizemos isso por alguns minutos. Mas era tão bonito vê-los, todos os 3. Os outros, eram um som, eu, a avó, a vozinha, sim, sim, sim. Aplauso. Então, ainda temos alguns testemunhos. Porque amanhã, bem, ainda vamos passar as perguntas e respostas. Está bem, vai em frente. Vamos tentar terminar o testemunho. Irmã, um breve testemunho, vim à sessão de junho. Depois passei por um período este verão em que não tinha qualquer entusiasmo por nada. Senti que não tinha nenhum desejo, é como, não sei, a vida lá seria, eu não sabia realmente onde eu estava, eu me sentia como se eu não fosse nada. Já passei por isto, mas o que sinto agora e desde então, houve uma presença, é como se me sentisse presente no presente, muito mais do que antes. E em todas as atividades que faço, sinto que é um jogo. É muito mais um jogo, é leve, há mais fluidez. Não tenho mais entusiasmo, mas quando estou no presente, é realmente extraordinário. Sinto-me bem. Isso é o que eu queria compartilhar com você porque eu era uma pessoa que estava entusiasmada antes. Especialmente dentro de uma atividade que eu faço muito, Tai Chi. E eu era mesmo muito boa nisso, sempre quis aprender e aprender mais e mais. Mas depois soltei-me e depois senti-me como se fosse um jogo. Não me importo com isso. Há sempre um pouco de aprendizagem, mas é fácil, é como se eu estivesse mais no presente. Algo realmente mudou. Era isso que eu queria partilhar contigo. Obrigada. Aplauso. É exatamente assim que funciona. Ou seja, o momento presente é a chave. Se você está lúcido, se está presente, tudo o resto é feito por si mesmo. E além disso, lembre-se, Conrad e outros disseram, amor ou sofrimento. Já nem sequer é amor ou medo, é amor e sofrimento, ou sofrimento. Isto é, agora, se afastarem do presente, por aqueles que o experimentaram, por um minuto, sofrerão. Não é um castigo, é um lembrete para a ordem da inteligência da luz que vocês são. Vocês verão, vocês já veem, eu acho, que mais vocês, porque se deixam levar por alguma coisa, mas se não estiverem no presente, se sentirão mal. A sério. E é um lugar importante. Porque não precisas de fazer nenhum esforço. Porque, às vezes, o personagem, a consciência tenta levá-lo, é claro, para outro lugar do que no presente. E, apesar da lucidez, nem sempre é vista à primeira vista. E a chamada ordem será um sofrimento. Vai sentir-te assim de repente, não muito bem. Assim que deixarem o presente, vão perder alguma coisa. E se persistirem, vão ter dores. Vais ter dores de estômago, vão ter uma garganta atada, vão ter dores nas costas, não vão ficar bem. É apenas a maneira de se reajustar, muito simplesmente. Vocês verão isso e nós já o vemos para muitos, que se nos afastarmos do momento presente, se não estivermos totalmente disponíveis para viver o que deve ser vivido, em vez de estarmos na cabeça ou na mente. Bem, vamos ser chamados à ordem, muito rapidamente.
Pela dor, pelo sofrimento, pelos acontecimentos que já não serão da ordem da beleza e da magia, mas sim da bruxaria. Então, vocês estão em um estado presente, estão presentes, sentem que tudo é mais fluido e leve como acabaram de expressar, e então, por um evento na vida, seja ele qual for, vocês deixam este estado pelo fato de que há algo a fazer. Bem, então, você vai estar em apuros. Você vai sentir que não é justo. E vai ser um lembrete cada vez mais imediato e devastador. De tal maneira que cada vez mais irmãos e irmãs que foram chamados, que viram Bidim, que viram Maria, que viveram Ágape, em algum momento. É claro que a sociedade nos obriga, por vezes, a deixar este momento presente por inúmeras razões. E você verá que quando sair desses momentos, bem, você vai sofrer. Não é um castigo, é apenas um lembrete para a ordem da inteligência da luz para vos colocar o mais rapidamente possível no momento presente. E mesmo que você tenha períodos em que eles parecem cair, em qualquer nível, isso significa que você foi levado por algo diferente do momento presente. Deixa-me dar o teu exemplo, Lizzie. Você falou sobre isso, para que eu possa falar sobre o diagnóstico que você teve, sua vitalidade diminuída, seu condicionamento físico diminuído. Primeiro passo, fizemos-te subir a tua energia, mesmo com energia, mas foi justificado. Ok. E depois, quando nos vimos um ao outro, quando nos vimos novamente. Acabei de te dizer o quê? Que o que os médicos querem que você faça é uma heresia, que você tem todas as chances e 1000 vezes mais chance de começar a partir de outras coisas do que este problema. Mas você mesmo tem notado que o diagnóstico, no entanto, deste médico competente, dedicado e devotado e tudo, ela fez, a tal e tal coisa, você tem visto a maneira como ele o destruiu. Porque te tirou do momento. Muito simplesmente. E espontaneidade. E agora estás a destruir-te por dentro. Irmã, está bem. Por isso, junta-se ao que tem sido chamado de fé, esperança e caridade, claro. Mas é fundamental compreender. Isso não impede, se for necessário depois, de ir ao tratamento mesmo com coisas mais virulentas. Mas o que é importante é o teu presente. Porque se você está no presente, você não está mais no sofrimento diagnóstico que foi imposto pelo médico. O que é certo, medicamente falando, mas errado em termos de quem você é. Está bem. Irmã, sim, mas o problema é que ainda há um apego, não você, mas uma colagem, algo, a consciência, ela se cola ao corpo. Apesar de vermos que não éramos este corpo, que não éramos esta consciência. Bem, infelizmente, quando é diagnosticado, bem, já ouviu. Há um colapso da respiração, como dizem, quer queiram quer não, são retirados do presente. Enquanto a solução está no presente. Isto não significa que não terão de fazer terapias pesadas e reais depois, mas já não estarão no mesmo estado. Um pouco como o testemunho de Louisa que foi operada. Bem, ela tem dor, mas, ela passou por isso, ela teve que fazer a operação. Mas se você mantiver sua lucidez, qualquer que seja o diagnóstico que foi feito, você está fazendo a si mesmo um enorme serviço no processo de cura. Se está ligado à inteligência da luz ou a uma ação química, por que não? Tudo depende da sua presença. Tudo depende da lucidez do momento. Isso é que é importante. Não é a energia vital. Pois bem, a energia vital tinha de ser restabelecida, como você disse, mas quando lhe é dado um diagnóstico, que temos estado à procura. Como dizem que aqui dói, tenho de fazer uma análise ao sangue, tenho de ver, há uma coisa. Você se condena a si mesmo. Isso não significa que não devamos fazer análises ao sangue. Eu nunca disse isso. Só estou dizendo que a postura comportamental é essencial. Ou seja, permanecer lúcido e tentar, tanto quanto possível, permanecer no momento presente. Nesse ponto, a energia não pode mais desabar, não importa o diagnóstico, não importa a convicção ou os insultos ou a violência de alguém da família contra você, você sabe. Significa manter o rumo, se me é permitido dizê-lo, do alinhamento no tempo presente, aconteça o que acontecer. Vá em frente, se você quer vir falar, vá em frente. Irmã, podemos postergar porque vamos estar juntos com o fornecedor que vem aí. É 1/4 eu paro. Irmã,
Mas é porque pensamos, mas é porque temos que deixar os fogões antes que ele chegue. Sim, bem, vamos ouvir a Lizzie parar. Irmã, está bem. Há apenas 34 deles lá. Irmã, eu sei disso, mas mesmo assim. Risos. Irmã, Lizzie, este é o nosso último ponto. É isso, estamos ouvindo a Lizzie no final dos testemunhos. Irmã, é certo que minha decisão, então será respeitada, é que prefiro terapias naturais, alternativas, chamadas gentis, que nem sempre são gentis. Então o meu médico sabe, porque há 4 anos atrás, ela também queria me mandar, mas depois eu tive mais ajuda de alguém que me fez grânulos e depois pelo menos. Ele era mesmo um tipo que me salvou muito de pôr a mão, o braço e o cotovelo no sistema. Então, e eu sou melhor do que era há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Então esta não é a bela leucemia, não importa o quão bonito seja o nome dela, ela não é a única que vai me levar para o sistema. Para mim, está claro. Está bem, está bem. Mas, eu penso em meus amigos que receberam, eu acho, uma iniciação muito boa no Reiki. Estava consciente porque sou quase tudo o que se pode colocar na internet. Que todas estas abordagens naturais, mas todas estas terapias, que ainda pertenciam à terceira dimensão. Na véspera do meu primeiro tratamento, na verdade, coloquei-me no momento presente e depois perguntei. Olhei para o meu quadro. Eu tinha feito uma pintura chamada transmutação, transubstanciação. E eu mandei-o para você. E ele me inspira, ele ainda me inspira muito. Eu fiz isso em 2008 e não sabia o que estava fazendo. Nem sabia o que significava. Tive de ir ao dicionário e procurar no dicionário. E isso diz no dicionário, mudança de metal, de material vulgar para material nobre. Então pedi a todos, Agape, Faame, Aba, Jean-Luc, a toda a gangue. Pedi-lhes para me ajudarem, não para me ajudarem, para se certificarem de que, para fazerem esta transmutação ou este tratamento de descanso que me deviam dar. E acho que funcionou. Ajudou sim, sabe, quero dizer. Olha, pensei que não estaria aqui esta semana. Estou tão feliz por estar convosco. Bem, não sei se vocês o veem, sinto-me melhor. Estou um pouco mais direito do que o habitual. Sou capaz de subir as escadas, descer as escadas também. Eu era capaz de dançar e isso fez-me um enorme, enorme bem. Não sei se fui uma índia nas minhas vidas passadas. Por mim tudo bem. E depois sinto que é isso que está acontecendo. Estou no processo de cura. Com a tua bela energia, como quiser. Um pouco de Luca ali, ele também está no meu coração. Então vocês, o bando inteiro, bem, ouçam. Aí está. Pronto, se eu não me curar, se não me curar. Irmã, não está indo bem. Irmã, bem, vale a pena se eu partir tão cedo. Se eles querem ficar comigo, bem, é problema deles, mas se não querem ficar comigo, estou pronta. Estou pronta para ir, mas não vou pôr o meu braço no sistema agora. Infelizmente para todos aqueles que são apanhados nisto, mas acho que temos de sair disto. Aí está. Aplauso. Obrigado. Obrigado então, paramos porque o fornecedor chegou. Retomamos às 14 com Bidi. Não se esqueçam das perguntas orais escritas que querem fazer a Bidin, está bem? Vamos. Até logo para o seguinte. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução: Alberto César Freitas.